Olha que satisfação, nosso programa mais uma vez, pelo 8º ano consecutivo, fazendo a cobertura exclusiva aqui do Baile do Aviador, Semana da Asa, Dia da Aviação, mês de outubro, na verdade o dia é 23 de outubro, né? Que marca aí o primeiro voo do 14 bis. Mas o mês inteiro de outubro, como bem o nosso coronel aviador Jailson de Oliveira, comandante da base aérea de Santos, mencionou durante o seu pronunciamento. Ao lado dele está aqui o grande responsável por tudo isso, o Aníbal Martinez, que é presidente da ABAST, a Associação dos Amigos da Base Aérea de Santos, que, por sinal, em abril do ano que vem completa 40 anos a ABAST, né? 17 de abril de 1979. 40 anos, exatamente. E aí, curioso, que eu estava conversando com o Aníbal ao telefone essa semana, e o Aníbal me falava que tem uma série de programações, de eventos, que tenha, porque o Aníbal também é da Associação dos Amigos da Polícia Militar, e que tenha o objetivo, princípio de integrar os militares com os civis. É muito legal isso, né, gente? O papel é fundamental, porque às vezes existe uma barreira natural do militar e a sociedade. Mas nós somos oriundos dessa mesma sociedade. E o Aníbal, à frente da associação, ele é a pedra fundamental para fazer essa ligação entre a sociedade, que é a nossa também, e a gente, a Base Aérea de Santos. Agora, você chegou a filmar lá o nosso cesto do Santo Mão de 1906? Na maioria está adiantando. É uma relíquia, né? Exatamente. Aqui temos aí o cesto que o nosso pai da aviação usou e estamos aí. Aliás, olha, quando nós paramos ali para o Aníbal mostrar o cesto, a luva, né, o capacete, dá uma emoção, né? Uma coisa que você imaginar. E é curioso, né? Porque Santos Dumont era baixinho, ele tinha até um certo trauma por isso. A gente vê a luvinha pequenininha ali, né? É tudo original, né? Foi onde ele voou no 14 bis, né? Então, assim, no campo de Bagatelle, 1906, na França. Então, pra quem tá aqui, é um atrativo a mais na festa, né? Sem dúvida alguma. E assim, a gente que cultua e valoriza a história, Santos Dumont é nosso. É brasileiro. Que coisa, né? E que ele fez isso lá. Revolucionou o mundo, né? E essas peças poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Poderiam estar em qualquer espaço. Elas estão aqui. Aníbal, na minha entrevista com o coronel aviador do Paraguai, eu perguntei a ele, no meu portunhol, perguntei a ele se existem lá associações de amigos das forças militares. E ele falou, olha, existe alguma coisa parecida com alguns oficiais da reserva, né? Reserva, para quem não sabe, no militar é a aposentadoria, né? Mas que o civil... Nível desse aqui não existe. Que orgulho, ele! Olha que satisfação nosso programa estar aqui mais uma vez fazendo a cobertura do Baile do Aviador e conversando, né, com o nosso Tenente Brigadeiro do Ar, Paulo João Cury, ele que é comandante-geral, né, do CONGAP, que é o Comando Geral de Apoio. Tenente Brigadeiro, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Teve algum fato inusitado que tenha lhe marcado a sua carreira militar? Eu primeiro, né, tenho que falar dessa emoção que eu senti ali. Esse filmete que foi passado e principalmente esse poema foi maravilhoso. A maioria dos aviadores são realmente vocacionados. Eu sou um deles. Para quem conhece Ubatuba, nosso vizinho aqui, sim, claro, teve uma catástrofe em Caraguatatuba e a Força Aérea operou a partir de Ubatuba. Eu era um menino de 8 anos lá que me apaixonei pela Força Aérea e segui essa carreira. Sou piloto de caça, é impossível descrever uma missão. Tem milhares de missões que marcaram a vida da gente. Então, assim, esse contato do militar com o civil, somente com as crianças, adolescentes, é de fato muito inspirador. Foi o que aconteceu na sua vida, né? Nós temos o maior cartão de visita da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça. A capacidade que ela tem de permear na sociedade brasileira e buscar nos mais longe rincões desse Brasil e trazer esses vocacionados para a Força. É a Esquadrilha da Fumaça. E lógico, aqueles que estão acordados para isso vêm, né? Então eu recomendo essa carreira maravilhosa. E há que se enaltecer também o trabalho feito pela ABAST aqui, que promove essa congregação, essa integração, né? São várias associações espalhadas pelo Brasil. A ABAST é especial.
o carinho que a sociedade de Santos tem por essa base aérea é algo único. Eu só tenho a agradecer. Prestigiando aqui o baile da base, Coronel Aviador Edilberto Salinas Olmedo, ele que representa aqui a Força Aérea do Paraguai, não é? Representa também, evidentemente, o presidente do Paraguai aqui essa grande integração que há entre nós, entre Brasil e Paraguai. O que te parece uma festa como essa? Muy buenas noches para ustedes, para su programa. Para nosotros es un placer inmenso de venir a compartir con ustedes en un ambiente de amistad, de camaradería, como distingue a todo brasileiro. Nosotros podemos pedir que usted haga un breve resumo de tu carrera, de tu trayectoria como militar. Sí, yo empecé en la Fuerza Aérea. Me especialicé en el transporte aéreo, transporte de autoridad. Estoy trabajando hace más de 20 años en transporte de autoridad y bueno, complementando con varios cursos. Inclusive aquí en Brasil, en Brasilia, hice un curso de seguridad de voo, un curso muy bueno y estamos mucho en contacto con la Fuerza Aérea. Mas mi profesión, respecto a su pregunta, es específicamente transporte de autoridad. Aí no Paraguai, algo como a BAST, que es la Asociación dos Amigos de la Base Aérea. Sí. Tenemos nosotros, no con el mismo nombre, mas sí, tenemos claro de la reserva, gente que pasaron por la Fuerza Aérea y que ahora... Mas son personas da reserva. Personas da reserva y personas que hicieron su servicio militar obligatorio la Fuerza Aérea. Sí. Entonces ellos están en un grupo, en una asociación que apoya también y que siempre compartimos igual acá. Deixa eu bater um papo aqui com o capitão de mar em guerra, Daniel Américo Rosa Mendes, ele que é capitão da Capitania de Esportes de São Paulo, hoje aqui, evidentemente, fazendo parte aí desta cerimônia, desta homenagem que se faz à aviação brasileira. E é sempre, não é, capitão, uma oportunidade muito interessante de integrar os militares com a sociedade civil e os militares, entre eles também Marinha, Aeronáutica, Exército e a Polícia Militar, não é? Exatamente. Nós estamos vivendo aqui, é uma festa extremamente agradável, bonita, né? E que é promovido justamente pela sociedade civil. A ABAST, que é a Associação de Amigos da Base Aérea, que abraça, digamos assim, a comunidade da Força Aérea Brasileira aqui e que organiza essa festa tão bela aqui, que é uma festa justamente de confraternização, integração e rememorar os valores do nosso país, o nosso herói Santos Dumont e todos os feitos da nossa Força Aérea. E hoje a gente tem uma vedete especial, peças belíssimas, né? Originais de Santos Dumont. Deve ser um dos poucos lugares que conseguiram tirar da Fundação Santos Dumont para trazer para uma festa. Né? Exatamente, isso mostra aqui o prestígio, é um privilégio a gente ter na nossa festa aqui peças de tanto valor, né, e tão raras para que a gente possa ter num evento como esse. Realmente o pessoal está de parabéns, né, pelo prestígio, por dar a gente essa oportunidade de poder ter contato com esse legado de Santos Dumont e lembrar os seus feitos que tanto orgulham os nossos brasileiros. Né? Capitão, você está no comando aqui da Capitania de Esportes de São Paulo desde o começo desse ano, 2018, né? Sim, eu cheguei. E você comandou a Capitania de Esportes de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul ali. Exato. Qual é a divisa mais complexa de comandar? Olha, a diferença... Ali é complicado, né? A diferença é enorme, né? Lógico, em Uruguaiana nós estávamos numa fronteira, tinha aquela interação que nós tínhamos que ter tanto com a Marinha Argentina, quanto com a Prefeitura Naval Argentina, quanto com o lado do Uruguai. Tem toda a questão da segurança da fronteira. Mas o Porto de Santos é o maior porto do Brasil, é uma
complexidade enorme, então o desafio aqui não se compara com o que a gente vive. A Uruguaiana foi um momento excepcional. Quanto tempo lá, Daniel? Eu passei 2 anos lá. Na verdade, o nosso mandato, nós temos um mandato fixo, quando a gente assume um comando, e são sempre 2 anos. Então passei 2 anos lá e vou passar 2 anos aqui também. Nosso general de brigada Alexandre de Almeida Porto, comandante da Brigada de Artilharia Antiaérea, formado pela AMAN, pela Academia Militar das Agulhas Negras, fez ciências militares, depois fez mestrado, não é? Tá sabendo tudo, hein? Jornalista tem que estudar. Tá sabendo tudo. Estudou antes de fazer a entrevista, isso é muito bom. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção na sua trajetória, que talvez eu não tenha tido acesso a ela toda naturalmente, mas foi a participação nas brigadas de treinamento em selva, porque isso aqui, né, ainda mais num país como o Brasil, né? Como é que foi essa experiência? Por quanto tempo você viveu isso ou ainda vive isso? Não, eu fiz o curso de operações na selva em 2004. Sim. E depois eu tive o prazer de comandar uma unidade de selva em Marabá. Marabá, no Pará? Anos, no Pará, no sul do Pará. Antes de comandar o primeiro GAC de selva, eu servi 3 anos do Comando Militar da Amazônia. Foi uma experiência formidável. Tem alguma passagem que ficou marcada na tua memória desse período? Ou mesmo para não ficar muito circunscrito à operação na selva, na tua carreira militar toda? Olha, uma coisa muito interessante, que tem a ver com a atividade de hoje, eu sou comandante da Brigada de Artilharia Antiaérea. Sim. Teoricamente, a artilharia antiaérea é responsável por fazer com que as aeronaves não se aproximem dos pontos sensíveis. Então, se nós tivéssemos uma coisa engraçada, seria hoje. Eu, oficial general de artilharia antiaérea, no baile do aviador da aeronáutica da base aérea de Santos. A condição da Brigada de Artilharia Antiaérea é para combater o inimigo, né? Exatamente, e não da FAB, exatamente. Né? É as aeronaves vermelhas, né? Não as aeronaves da Força Aérea Brasileira. A gente está falando bastante sobre treinamento, coronel, existem os treinamentos específicos de cada força militar, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Polícia Militar. Mas existem treinamentos conjuntos também, integrados? Para você ter uma ideia, hoje, sexta-feira, nós terminamos uma operação conjunta Marinha, Exército e Força Aérea. Olha aqui. Era a Operação Escudo Antiaéreo. Como é que é feita essa operação? Essa operação é o seguinte, as unidades de artilharia do Exército, junto com a Marinha e com a Força Aérea, se desdobram em todo o território nacional, em vários pontos. Então nós tínhamos unidade em Santa Maria, tínhamos unidades em Manaus, unidades no Rio de Janeiro, em Brasília, e nós simulamos um ataque aéreo de uma Força Aérea inimiga, utilizando as aeronaves da Força Aérea Brasileira. Esse exercício terminou hoje. Mais de 1.500 homens espalhados em todo o território nacional, treinando a defesa aeroespacial brasileira. Deixa eu bater um papo com o nosso coronel da Polícia Militar, Rogério Silva Pedro. Ele comanda o CPI-6, né? Que é o comando da Polícia do Interior, região 6. Que é a região que está a nossa Silvia Costa aqui, comandando o 6º Batalhão, né? E, mais uma vez, um evento que reúne aí as forças militares. A gente estava enaltecendo, né? Essa contribuição expressiva da ABAST, que reúne não só os militares, mas os militares com a sociedade civil, né? É importante sempre essa parceria, Força Aérea, o Exército, a Marinha, a Polícia Militar, as guardas também tem aqui, a sociedade civil, a sociedade organizada, esse posicionamento para as coisas que dão certo, para aquilo que é certo, enaltecer o nosso Santos Dumont, que é um ótimo exemplo aí para o Brasil, daquele que estudou, foi atrás do que queria, foi exemplo para o mundo inteiro. Então é um prazer sempre estar junto ao baile do aviador, com a sociedade, com a associação, enaltecendo as coisas boas do país. A gente estava comentando, coronel, a respeito da particularidade de exercício da ABAST, não só nesse evento, mas ela faz vários eventos durante o ano,
leva crianças das escolas municipais e até particulares para conhecer a base aérea, para conhecer, né, as bases militares, para eles saberem como é que funciona. A Polícia Militar ela já tem uma aproximação maior com a população, né? Mas o que a gente tem percebido é que assim, Marinha, Aeronáutica e Exército estão começando um movimento, né, de integração maior com a comunidade civil e a Polícia Militar intensificando isso. É uma orientação vossa, inclusive, desde o soldado até as altas patentes, né? Na Polícia Militar nós temos como um pilar aí a Polícia Comunitária, que nada mais foi que uma retomada ao passado, aumentar essa proximidade com a população, afinal, quem nos alimenta e para quem nós trabalhamos é a população. A maior eficiência da polícia ainda está no telefone de emergência 190, quando a população de bem vê uma situação a primeira... e liga para a Polícia Militar. Até criança já sabe. A pessoa que está envolvida na ocorrência, às vezes ela não consegue passar detalhe. Quem está vendo de fora nos tem ajudado muito. E isso tem sido excepcional na Baixada Santista. Fizemos até agora os melhores meses, ou o melhor ano em 10 anos. E isso é uma parceria de toda a sociedade, da população e também muito trabalho dos policiais militares. O Dia do Aviador é extremamente importante para o Brasil, porque nós temos o privilégio de termos o pai da aviação, Alberto Santos Dumont, brasileiro nascido em Minas Gerais, que elevou o nome do Brasil nos ares de muitos países do mundo, principalmente na França. É um orgulho para todos nós brasileiros, esse brasileiro que era altruísta, que era patriota. E essa festa é muito importante porque é uma oportunidade de congraçamento, as famílias se unem e isso é muito bom.